Meu nome é Yara, eu tenho 32 anos e eu fui diagnosticada aos 29 anos. Mas eu fui levada ao médico na infância, na primeira infância, pelos comportamentos muito atípicos que eu tinha, tipo ficar muito tempo olhando para um ponto fixo, não comer, não conseguir dormir. E eu tinha movimentos repetitivos e uma adesão muito rígida à rotina. Eu chorava muito. E aí a minha mãe chegou a me levar a 3 médicos diferentes e todos eles disseram que eu era só chata e mimada e pirracenta. E aí eu segui a vida sem diagnóstico. Antes do diagnóstico, eu me desorganizava muito mais. Eu não sabia quando eu estava a ponto de explodir em crise. Eu não conseguia prever esse tipo de coisa, eu não conseguia me proteger desse tipo de situação que é bem comum na vida de um autista. Então eu tinha crises de raiva e de choro e de completo descontrole, muita automutilação e eu não sabia lidar com isso. Hoje, pós-diagnóstico, eu consigo prever as coisas, eu consigo me preparar e me prevenir para determinados tipos de situação. Por exemplo, quando eu vou a um show, eu sei que lá vai ter barulho, eu sei que eu vou me desorganizar e eu sei que vai ter uma hora que eu vou precisar sair um pouco. Então eu consigo me proteger e eu não tenho vergonha de me proteger desse tipo de situação. O mercado de trabalho ele é cruel, né? O mesmo bullying que a gente sofre na escola, a gente sofre no mercado de trabalho. Eu hoje estou numa empresa que me entende, que as pessoas me aceitam e que sabem que vai ter determinados momentos que eu vou precisar me isolar, que eu tenho um horário muito rígido a ser seguido, os colegas, né, na hora de revezar no lanche, no almoço, sabem que a minha rotina é muito rigorosa, eu sou muito rigorosa comigo mesma, mas o autista ele é pouco utilizado no mercado de trabalho. Porque as pessoas têm medo de contratar esse tipo de pessoa. Mas uma pessoa autista tem uma capacidade de memorização enorme. Tem uma facilidade de cumprir regras e normas de uma empresa, habilidade com atividades repetitivas. Então o autista ele tem muitas habilidades que elas podem ser muito bem exploradas no mercado de trabalho. E eu sinto que a empresa que eu estou hoje consegue aproveitar muito bem das minhas habilidades e respeitar as minhas dificuldades também. Quando o Miguel começou a crescer, e começou a verbalizar mais as coisas que ele sentia, eu comecei a me identificar muito. E eu via que muita coisa que eu implicava com ele, por exemplo, ele assiste sempre os mesmos filmes, escuta sempre as mesmas músicas, usa sempre as mesmas roupas. Eu também sou assim. Então eu comecei a enxergar nele coisas que eu não enxergava em mim. Porque o autista tem uma dificuldade de fazer uma autoanálise, perceber coisas no próprio corpo, perceber suas próprias vontades, seus próprios sentimentos. E eu percebi em mim essa dificuldade. Quando veio a pandemia, todo mundo ficou muito emocionalmente abalado, isso me afetou no masking, que é o mascarar o autismo. Então eu não conseguia mascarar mais. Então eu me via no trabalho me balançando, eu me via me mordendo, puxando cabelo. Então eu comecei a ter rituais negativos do autista de uma forma que eu não conseguia não fazer. Então foi aí que foi meu start para procurar ajuda. Os pediatras eles têm um discurso de que cada criança tem seu tempo e isso tem que ser respeitado. Mas tudo tem um limite. Uma criança de 3 anos que não formula frases não é normal. Uma criança de 3 anos que anda na ponta dos pés não é normal. Uma criança que não come nada não é normal. Uma criança que só repete coisas ou uma criança que não fala nada não é normal. Então a ajuda ela tem que ser buscada cedo. O meu filho começou a ser investigado com autismo com 2 anos. O diagnóstico veio tarde, aos 5, porque ele é um autista que fala. Então, essa dificuldade de buscar o diagnóstico, quando você sai dos padrões do que a sociedade espera de um autista, também é uma dificuldade. Então, o conselho que eu dou para os pais que têm uma criança que não está dentro do padrão das outras crianças em casa, é procurar ajuda, procurar um neuropsiquiatra ou um psiquiatra. Colocar na escolinha é muito importante para ver a convivência entre ela e as outras crianças, que a parte social também é uma parte importante do autismo. E para o adulto que está na mesma situação que eu estive, se você desconfia que você tem algum comportamento diferente, que você lida diferente com as coisas, que você percebe coisas no seu corpo que as outras pessoas não percebem, transtorno de desenvolvimento global são vários. Pode não ser autismo, mas pode ser. Então procure ajuda, procure um psiquiatra especializado em autismo, que é muito importante.